Fala pessoal, na última aula nós tivemos muitos assuntos interessantes e também geraram algumas dúvidas. Uma delas foi sobre Lúcifer, né, como sendo a estrela da manhã. Vou colocar para vocês qual foi a dúvida que colocaram para a gente. Vamos ver aqui. A dúvida foi essa. Oi pessoal, a paz de Cristo, tenho uma dúvida. O Fagner comentou hoje que o nome Lúcifer não é citado na Bíblia e que há apenas o trecho de um salmo que o menciona como estrela da manhã. Porém, Jesus também é chamado assim, inclusive há uma música que diz Lírio do vale, estrela da manhã, para sempre cantarei o seu louvor. Sabem me dizer o porquê os dois são citados com o mesmo nome? Obrigado. O pessoal não se identificou, mas foi a pergunta do Insta aqui, para a gente dar uma olhada. Vamos olhar então como é que isso está acontecendo na Bíblia como um todo. Eu peguei algumas Bíblias aqui para a gente dar uma olhada no comentário. Como é a Escola da Fé, é sempre bem profundo, né? Vamos pegar aqui para a gente dar uma olhadinha. Ó, se a gente pegar o trecho tá em Isaías, tá bom? Então não é Salmo não, ele é um trecho de Isaías. Vamos lá, vou mostrar para vocês aqui. Então, vamos pegar Isaías 14, 12, 15. Então é exatamente isso que a gente precisa pegar em Isaías 14, 12 e 15. Vamos dar uma olhada como é que isso tá pra gente. Isaías 14, 12 e 15 vai dizer aqui, ó, nessa Bíblia CNBB, a gente tem aqui: como caístes do céu, estrela da manhã, filho da aurora, estás derrubado por terra, tu que derrubavas nações, tu que dizias no teu coração, subirei até o céu e exaltarei meu trono acima das estrelas. Hei de estabelecer-me no monte da Assembleia, nas extremidades do norte. Subirei acima das nuvens, tornando-me semelhante ao Altíssimo. Pelo contrário, foste precipitado no Sheol, no fundo do abismo. Então essa passagem é bem interessante para a gente. É daqui que a gente... Vamos olhar nas outras Bíblias como é que isso está acontecendo, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui o que temos. Vamos olhar, deixa eu ver, a de Jerusalém, exatamente essa mesma passagem. Então vamos pegar aqui essa de Jerusalém na mesma passagem e a gente tem, ó, Isaías 14, 12. Como caístes do céu, a estrela d'alva, filho da aurora. Esse comentário aqui diz o seguinte: parece inspirar-se em modelo fenício. Em todo caso, apresentam vários pontos de contato com os poemas de Hansaham. A estrela d'alva e a aurora são duas figuras divinas. A montanha da Assembleia é aquela em que os deuses se reuniam, como no Olimpo dos gregos. Os padres interpretaram a queda da estrela d'alva na Vulgata como Lúcifer, como a do príncipe dos demônios. Muito bem. Vamos olhar na outra aqui. Vamos pegar na do Peregrino, vamos ver o que tem aqui. Na do Peregrino, a gente tem aqui assim: como caístes do céu, luzeiro da aurora, e estás abatido por terra, agressor das nações. Vê como as edições, as traduções são diferentes, né? Os comentários: mistura de estupor e alegria. O título Luzeiro da Aurora é de ascendência mítica. É a Vênus matutina, venerada como divindade celeste. Título divino ironicamente atribuído ao que jaz entre vermes. Seu paralelo no versículo é agressor de nações. Opa, Lúcifer e Vênus, estrela da manhã, estrela d'alva, por que isso? Então vamos explicar um detalhe interessante para vocês. Se vocês saírem cedinho, antes do amanhecer, e olharem para o céu, vocês vão ver uma estrela muito brilhante. Essa estrela muito brilhante, ela brilha muito fortemente logo antes do nascer do Sol, ela é Vênus. Na verdade não é uma estrela, é um planeta. Então ele é um planeta mais próximo do Sol do que a Terra, só lembrando que depois do Sol é Mercúrio, Vênus, Terra. Depois Marte, Júpiter, Saturno, por aí vai. Então, ela é uma estrela ela é um planeta que ela brilha muito fortemente logo antes do Sol nascer. Tá, mas por que também a gente tem estrela vespertina e estrela matutina, né? Da amanhecer e do entardecer? Porque, como Vênus ele gira mais rápido em volta do Sol do que a Terra, porque ele está mais próximo do Sol, o que acontece é que em algum momento do ano ele vai aparecer antes do anoitecer. E aí o efeito vai ser o mesmo. Então o que vai acontecer?
Você vai sair de manhã, não vai estar parecendo aquela estrela brilhante, que na verdade é um planeta, você vai ver ele no entardecer. Então, essa inversão de Vênus, né? De manhã ou de noite, os povos muito antigos, lembra que nós falamos que as revelações vão sendo dadas em partes para os povos, lembra disso? Como pedaços de um quebra-cabeça. Então, os povos antigos já tinham que esse era como um quase Deus que tentava roubar a plenitude do Deus principal, que era o Sol, mas ele era condenado e depois ele caía. Então, exatamente esse era o entendimento lá dos povos antigos. Quando Deus se revelou para o povo hebreu, então aí o sentido foi ficando cada vez mais claro. Então, Lúcifer e Vênus são praticamente a mesma palavra na origem latina, tá bom? Então, só para vocês entenderem da onde vem. Então, os povos aproveitam, o povo hebreu, quando vai escrever a Bíblia, ele aproveitou o mesmo mito. Lembrando que não é porque é mito que é mentira, é que é só uma forma de explicar. Já falamos disso também na Escola da Fé. Vamos dar uma olhada como é que esse texto está também na Bíblia de Ave Maria, que é uma Bíblia que eu gosto bastante, por isso que a minha Bíblia aqui está bem surradinha. Vamos ver lá. Lá diz o seguinte: então caístes do céu, astro brilhante, filho da aurora. Então fostes abatido por terra, tu que prostravas as nações. Olha o comentário dela, diz assim: a imagem do astro brilhante, filho da aurora, corresponde ao mito cananeu, segundo o qual o astro do amanhecer era um deus que havia querido colocar-se na chefia dos outros deuses. Por suas pretensões, foi derrubado e condenado a viver em um monte distante no norte. Da mesma maneira, o rei babilônico cairá por causa de sua soberba. A tradição medieval sobre Lúcifer, príncipe dos anjos, que decaiu por causa de sua soberba, tem como base essa mesma imagem. Muito bom. Então, os comentários das Bíblias sempre nos ajudam a compreender um pouco melhor. Agora, falando especificamente de Lúcifer, eu trouxe aqui um dos livros para vocês darem uma olhada. Esse é um livro bem interessante, bem famoso. Deixa eu mudar a câmera aqui. Bem interessante, bem famoso, Suma Demoníaca, tá? Tratado de Demonologia. Opa, será que dá para ver direitinho? Tratado de Demonologia aí. E Manual de Exorcistas, tá bom? Então, esse livro aqui do padre José Antônio Fortea, livro antigo já, mas vale a pena dar uma olhada. Eu peguei aqui as páginas para vocês verem. A página 84 e a página 85 explicando sobre Lúcifer, diz assim: a palavra Lúcifer é originária do latim e significa estrela da manhã. Ninguém deve estranhar que um ser maligno tenha um nome tão belo, pois este foi o nome que o pai dos anjos colocou na criatura ao criá-la. O certo é que este era o seu nome antes de cair. É preciso entender que a natureza mais magnífica criada por Deus foi a de Lúcifer. A Virgem Maria se santificou dia a dia, com esforço. Ela, com o seu sacrifício, seus atos e a graça de Deus, conseguiu ser a criatura mais magnífica. Mas sua magnificência não foi um ato da criação de Deus, e sim de santificação. Tanto que a criatura mais magnífica que Deus criou foi a maior de todas as criaturas angélicas. Deus criou Lúcifer magnífico em sua natureza, e ele se corrompeu. Deus criou Maria, humilde em sua natureza, uma simples mulher e, portanto, inferior aos anjos, mas foi ela quem se santificou. Como se vê, há um grande paralelo entre ambas as figuras, mas um paralelo inverso. Uma delas é a criatura mais perfeita por natureza, a outra pela graça. Uma delas se corrompe, a outra se santifica. Uma delas quer ser rei e não servir, e, ao final, não é nada. A outra quer ser nada e servir, e no final é rainha. Além disso, inclusive com relação aos nomes, há um paralelo entre a estrela da manhã angélica, Lúcifer, e a estrela da manhã da redenção, Maria. A primeira estrela caiu do firmamento angélico, a segunda estrela se elevou. A primeira estrela, que era espírito, caiu na terra, a segunda estrela, que era corpo, ascendeu aos céus. Lúcifer não quis aceitar o Filho de Deus feito homem. A Virgem não somente o aceitou, como o acolheu em seu ventre.
Lúcifer era um ser espiritual que, finalmente, se tornou pior do que uma besta, sem deixar de ser espiritual. Ela era um ser material que finalmente se fez melhor do que um anjo, sem deixar de ser material. Lúcifer se bestializou, Maria se espiritualizou. Agora existe apenas uma estrela da manhã, que é a Virgem. Pois, ainda que a primeira estrela tenha caído, a segunda brilhou com a luz da graça, muito mais bela e intensamente que a primeira estrela, que brilhou somente com a luz de sua natureza. Muito bonito, né? Muito bonito. Isso que o padre José Forteia nos ensinou aqui. Mas a dúvida não era sobre Maria, a dúvida era sobre Jesus. Então vamos olhar onde é que Jesus está lá nas passagens. Olha aqui, trouxe para vocês. Jesus vai estar lá no 2 Pedro de 1 a 19 e no Apocalipse 22, 16. Vamos dar uma olhadinha, então, como é que isso está lá na Bíblia para a gente. 2 Pedro, nós temos aqui, na segunda carta de São Pedro, aqui, nós vamos ter assim, capítulo 1, versículo 19, vai estar assim. E assim tornou-se ainda mais firme para nós a palavra da profecia, que fazeis bem em ter diante dos olhos, como lâmpada que brilha em lugar escuro, até clarear o dia e levantar-se a estrela da manhã em vossos corações. E aí, finalmente, vamos para a passagem de Apocalipse, que foi aonde estava a dúvida principal ali, que é da onde, inclusive, veio a música. No finalzinho do Apocalipse, capítulo 22, versículo 16, nós temos assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos dar este testemunho sobre as igrejas. Eu sou o rebento e a raiz de Davi. Eu sou a brilhante estrela da manhã. Muito bonito. Aqui, de fato, a gente tem a realidade. Jesus é a verdadeira estrela da manhã, que é aquela que vai trazer para a gente Deus, que vai nos trazer Deus pleno, em plena trindade, para que a gente possa tê-lo completamente conosco. Então, fica aqui para a gente, como sempre, o demônio tentou usurpar, tentou ser sempre como Deus, mas nunca conseguiu. O Jesus, sendo o próprio Deus na Trindade, ele sim, não só é o sol, como é a própria estrela da manhã. Mas olha que interessante, como diz, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. A Virgem Maria nos mostrou que sim, também dá para ser como Cristo. Igual Paulo também mostrou que não era ele que vivia, mas Cristo que vivia nele. Então, Cristo é a nossa estrela da manhã, como Maria também pôde ser a nossa estrela da manhã, como os nossos santos também foram estrelas da manhã. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido e a gente fica aí com essa resposta. Grande abraço. Tchau, tchau.